Como Deus é bom. Sabe, amados, o nosso Deus, Ele nos surpreende cada dia na nossa vida. Pode ter certeza disso. Glória a Deus, amados. Então, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Amados, por favor, abra tua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Deus é bom, amados. Enquanto você procura lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu estava, amados, justamente esses dias, Deus estava tratando o meu coração com um assunto que já há vários anos que eu conheço, mas esse assunto, amados, eu sei que ele não é de uma maneira tão simples de passar, mas que com certeza ele vai trazer edificação para o teu coração. Porque a palavra de Deus, amados, deve ser ensinada de capa a capa. Não é alguns assuntos mais privilegiados do que outros. Todos os assuntos que Deus diz na sua palavra devem ser ensinados para os filhos de Deus. E eu me lembro, amados, como hoje, de uma situação que aconteceu comigo lá em Jaguaribe, que há tempo atrás... Deixa eu só desligar essa caixa que ela está fazendo barulho. E sabe, amados, quando o pastor Amaury chegou aqui em João Pessoa, depois de algum tempo, ele me constituiu como líder do diaconato lá em Jaguaribe. E quando nós começamos a colocar o diaconato para poder funcionar, porque eu não entendia, nem sabia o que era diaconato. Para mim, diaconato era outra coisa totalmente diferente, mas não daquilo que ele tinha me ensinado. E o pastor Amaury colocou todos os fundamentos, os ensinamentos que ele queria passar para a gente. Mas um belo dia, que nós estávamos na igreja, chegou alguns ministros de fora. E um dos irmãos que tinha chegado lá na igreja, que também estava fazendo parte do diaconato, ele inventou, amados, teve uma ideia que para mim não foi tão brilhante. E ele chegou e inventou de servir os ministros que estavam sentados aqui na frente com água. Agora imagina a situação. Alguém ministrando a palavra e uma pessoa na frente de vocês passando com uma bandeja de água para cada pessoa que estava aqui. Então estava chamando a atenção. Então, amados, nós tínhamos um raidinho que a gente se comunicava entre si, o pessoal do diaconato. Eu disse, fulano, me faz um favor, não fica aí não, sai, porque tu está chamando a atenção. Porque, amados, sempre deve ter algo no nosso coração. A primazia deve ser a palavra de Deus. A gente não deve ter nada que tire a atenção da palavra. E aquele irmão saiu na mesma hora, só que ele ficou tão chateado comigo. E ele foi dizer para o pastor Amaury que eu tinha denegrido a pessoa dele, ao ponto tal dele não saber nem como estava ainda vivo. E, amados, aquilo ali para mim foi uma situação tão complicada, porque eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, né? O pastor Amaury mandou me chamar, eu estava no trabalho, ele disse, Eduardo, você podia passar aqui hoje à tarde? Eu disse, posso, pastor. E ele disse, eu tenho um assunto muito sério que eu preciso falar com você. E eu disse, o que será que aconteceu? Será que ele vai me promover? Aleluia, glória a Deus. E quando eu cheguei lá, mas para minha surpresa, o pastor Amaury contou tudo aquilo que tinha acontecido. E ele chegou e disse, olha, vá lá e peça perdão para ele. E na mesma hora me veio no coração, mas por que eu tenho que ir pedir perdão se foi ele que chegou e levantou a mentira contra mim? Se foi ele que chegou e disse coisas que eu não tinha dito, como é que pode um negócio desse? E na hora eu fiquei meio revoltado. E na hora, amados, sabe quando você não quer fazer aquilo que te pede para fazer? E o pastor Amaury, ele já, aquele senhor já com uma certa idade, com a sua barba branca, seu cabelo grisalho, olhou bem dentro dos meus olhos e disse, Eduardo, é para você voltar lá e pedir perdão para ele. Eu disse, eita, agora eu vou ter que ir. E, amados, quando eu voltei lá e que eu pedi perdão para aquele homem, era como se tivesse tirado toneladas das minhas costas. E aquela tonelada tinha saído completamente. E a gente começou a cantar e a dançar dentro da igreja, parecia dois doidos. Mas a situação foi totalmente revertida. E, amados, se você chegar, e você vai ver que é algo interessante. Deus coloca pessoas, mas na nossa vida, pessoas que são autoridades constituídas por Deus para nos ensinar alguma coisa.
Mas e muitas vezes nós olhamos e não queremos nos submeter à autoridade. Nós olhamos, amados, e queremos fazer aquilo que a nossa carne tem desejo de fazer. Porque qual era a vontade que eu tinha naquele momento? Eu sou crente, amém, amados? Mas eu tenho uma carne. E a carne dava vontade de eu chegar lá e dizer: seu mentiroso sem vergonha, como é que você diz um negócio desse de mim? Como é que você vai me levantar uma calúnia dessa justamente para quê? Para o pastor Amauri? E você diz isso comigo? Mas, amados, como é bom a gente submeter às autoridades. Porque, amados, mesmo que a nossa carne não goste, a melhor coisa que tem para a gente fazer é obedecer. Quando Deus disser algo para você, amados, mesmo que você diga: não, a Deus eu me submeto, mas eu não me submeto às autoridades constituídas por Deus, eu não estou me submetendo ao Senhor. Porque as autoridades constituídas por Deus, se eu coloco elas de lado, eu também não estou me sujeitando a Deus. Por isso, amados, que aquele momento a carne doeu. Mas depois Deus tratou tanto, mostrando o benefício, o qual eu tive por causa daquela situação. Porque, amados, quem era que estava com a razão naquela situação? Se fosse olhar naturalmente, eu estava com a razão. É ou não é? Mas a melhor coisa que tem, amados, é a gente se submeter. Mesmo que aquilo doa. Mesmo que você não goste de início. Eu sei, amados, que não é um assunto que é muito ensinado na igreja, mas eu preciso te ensinar. A gente se submeter ao guarda de trânsito, a gente se submeter, amados, às autoridades que Deus colocou como autoridade sobre a nossa vida, como os nossos professores na escola. Mas o que é que nós vemos hoje, amados? O que é que aparece demais na televisão? Que professores são agredidos em sala de aula. Na minha época, não que eu tenha uma idade assim tão avançada, mas de uma coisa que eu te digo: existia um respeito para quando algum professor colocava um aluno para fora de classe. Mas hoje a gente não tem visto isso e nem ensinado para os nossos filhos a respeitar as autoridades que estão sobre a vida dele. Porque, amados, aquele que Deus vai constituir como autoridade, ele precisa ser sujeito à autoridade. Porque Deus não coloca ninguém como autoridade se ele não respeita as autoridades constituídas por Deus. Então, amado, se você tem no teu coração sonhos que foram trazidos da parte de Deus para ser colocado como autoridade, começa a se sujeitar às autoridades. Meio que o diabo começa a te buzinar agora, dizendo: ó, o pastor está dizendo isso, que ele deve estar com um problema na igreja. Algumas pessoas não devem estar se submetendo a ele, por isso que ele está ensinando sobre isso. Não, não é isso não. Nós não ensinamos, amados, a palavra por uma situação que nós passamos, mas nós ensinamos a palavra por direção. Então, se Deus trouxe essa direção, amados, é porque Ele quer promover muita gente, mas tem pessoas que são impedidas de serem promovidas por causa de quê? Não sabem respeitar a autoridade que está sobre a vida dele. Seja uma autoridade lá no natural, como também uma autoridade no reino espiritual. Porque muitas vezes nós achamos assim, dizemos: rapaz, mas Eduardo, ele é tão novinho, é um bebezinho, por que é que eu tenho que me submeter a ele? E sabe, amados, mesmo que eu tenha cara de bebê e barriguinha de bebê, aleluia. Já viu que bebê é assim, gordinho, desse jeito? Já ficar assim, Didi? Já viu, né? Fofinho, igual eu. Mas mesmo que, amados, eu tenha carinha de bebê, mas não foi eu que me constituí como autoridade, foi Deus. E para você ter logo um exemplo, para você tirar logo isso da cabeça, deixa eu só te dizer uma coisa. Você viu por que Miriam ela ficou leprosa? Miriam, ela era a irmã de Moisés. E nós vemos, amados, que ela chegou e disse: ei, peraí, como é que é esse negócio aqui? Ele é meu irmão mais novo. Eu troquei a fralda desse menino e agora esse menino está querendo aqui mandar na gente. Não, de jeito nenhum. E eles ficaram, amados, assim, em outras palavras, parafraseando, dizendo: rapaz, do mesmo jeito que Deus fala com ele, fala com a gente também. A gente também é top de linha, também. Que negócio é esse? E uma coisa, amados, é isso que muitas vezes nós esquecemos. Na casa dela, ela era a irmã mais velha, ela era a autoridade sobre ele em casa. Mas no serviço do Senhor, Moisés era a autoridade sobre ela. E ela levantou um questionamento sobre a autoridade de Moisés, porque casou-se com uma mulher que ela achava que não deveria ter se casado.
Então, muitas vezes, amados, nós não respeitamos a pessoa por causa da idade, por causa da classe social, mas Deus é que constituiu a autoridade. E por ele ter constituído a autoridade, amados, devemos respeitar as autoridades. Não fica lá no sinal reclamando, xingando o guarda porque está demorando demais e ele sai lá do meio. Mas respeita, porque ele é autoridade. O teu chefe, em vez de estar falando mal dele, amados, começa a abençoar a vida dele. Começa a bendizê-lo. E você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Ah, pastor, você não imagina. Aquele meu chefe, ele só falta ter uma marreta na mão. Do canto da boca dele começa a sair sangue. Os olhos dele só falta pular da cara. Aquilo é um monstro. Mas mesmo que ele tenha cara de monstro, jeitinho de monstro, mas você, como filho de Deus, não foi chamado para amaldiçoar, mas sim para bendizer e respeitar as autoridades. Porque muitas vezes nós olhamos e não entendemos porque passamos por situações difíceis. Mas a Bíblia nos ensina o quê? A orarmos pelas nossas autoridades, respeitarmos as nossas autoridades para que possamos ter paz sobre essa terra. Aí algumas pessoas acham, amados, que precisa ir para a rua para protestar, quebrar carro, bater na polícia para poder alguma coisa se resolver. Mas sabia, amados, que muita culpa do que está acontecendo hoje é porque a gente não ora? É minha e tua culpa. Deixa eu resumir aqui a situação. Então, não fique assustado com o que eu estou dizendo, porque é aquilo que Deus diz através da sua palavra. Se queremos que haja mudança, coloca os teus joelhinhos no chão, mas e começa a orar pelas tuas autoridades, pelo governador, pelo prefeito da nossa cidade, pela nossa presidenta, e você vai ver que haverá dias de paz sobre a terra. Por que é, amados, que durante muitos anos houve paz? Porque você olhou que houve um crescimento no meio do povo de Deus. O IBGE mostra, mas isso com os números. E quando o povo estava se multiplicando, muita gente estava orando. E houve paz durante muito tempo. E o povo de Deus começou a esfriar. Começou a deixar um pouquinho de lado. Começou a não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que muitas situações têm sido mudadas. Mas nós somos, amados, exortados pela palavra a voltarmos novamente para onde nós caímos. E chegarmos, amados, e começarmos a orar cada vez mais. Porque isso não é apenas responsabilidade do pastor, mas é também responsabilidade tua também. Mesmo que você ache, amados, que o pastor é que deve ler a Bíblia, mas você deve ler também. Mesmo que você ache que o pastor é que tem que orar por você, você também deve orar pelo pastor. Aleluia! E com isso, amados, nós vamos ver muitas coisas mudadas, porque Deus deseja muito mais na minha vida e a tua vida também. Se você quer que o Brasil seja um país de primeiro mundo, então começa a mudar as tuas atitudes. Em vez de ficar assistindo novela, que aquilo é o nó, amados, e mais uma vela. Então pode ter certeza que só falta o caixão. E uma coisa que eu te digo, amados, é a melhor coisa que tem, é nós começarmos a investir tempo lendo e orando. Quando nós começarmos a fazer isso, mas as coisas vão mudar. Muita coisa na minha e na tua vida também. Então, povo de Deus, seja chacoalhado pela palavra. Deixa que Deus, amado, se pegue pelas orelhas. Como minha mãe fazia quando eu fazia raiva para ela. Pegava pelas orelhas e dava uma lapada boa. E é isso que Deus muitas vezes precisa fazer na gente para a gente acordar. Para a gente deixar da mesmice, de viver da mesma maneira todos os dias. Porque Deus quer que eu e você façamos a diferença. E isso, amados, não é para amanhã, não é para hoje. É para agora. A gente se levantar e dizer, Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. E a gente está orando, eita, Senhor, aleluia, obrigado. Envia o pastor. Manda ele, Pai. Ele com aquela carinha dele, Pai, vai ser uma festa santa quando ele chegar lá na Arábia. Ou por ali, tudinho. Vai servir, Pai, ó, vai ser bala até dizer basta. Mas, Senhor, abençoa a vida desse pobre homem coitado. Amados, Deus não quer que a gente vive orando totalmente de uma maneira errada, mas Ele quer que a gente faça a diferença. Deus quer muito mais para a minha vida e a tua vida também. Agora, tem uma coisa, amados, que quando a gente fala em sujeitar as autoridades, como também ao nosso chefe,
a primeira pergunta que muitas vezes surge no nosso coração é o quê? Pastor, e se meu chefe, ele for um carrasco? Ele é alguém que não presta. Eu tenho que me submeter a ele? E, amados, eu queria mostrar isso na Bíblia para você. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 18, diz mesmo assim, amados, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Aqui não está falando Senhor Deus, mas está falando Senhor como autoridade. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, pastor, será possível que o senhor está lendo isso aqui? É para quê? É para que o conhecimento chegue na tua vida. É para que você possa entender que você foi chamado para se submeter. Aleluia. Deixa eu dar um glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Às vezes a gente não gosta, mas a carne da gente dói. E qual era a melhor coisa que tinha naquele dia? Era eu olhar para o pastor Amaury e dizer, pastor, eu tinha obedecido até agora, mas a partir de agora eu não obedeço mais. Porque eu não vou me levantar para sair do gabinete aqui do Senhor para voltar lá para pedir perdão. Ele que errou. Mas quando eu me submeti à autoridade, sabe, amados, as coisas foram totalmente diferentes. Na minha vida, amados, foi um pipoco. O povo olhava para mim e dizia, eita, lavar o bobo da corte. Porque tudo que era necessário fazer, eu fazia e fazia além. Então o povo olhava e dizia, ô bichinho, rapaz, é empresário, mas é tão burrinho. Meu Deus do céu, como ele é burrinho. E diziam isso, amado, na minha cara. Mas é engraçado que o burrinho cresceu. E os sabichão estão lá na mesma vida que tinha antes. Aí uma coisa que eu te pergunto, amado, será que as coisas de Deus muitas vezes são diferentes das coisas do mundo? São. Porque o mundo diz o quê? Guarde para que você possa ter. E Deus diz, dê para que você possa ter. Ao mundo, amados, isso parece loucura. Mas o que é melhor obedecer a Deus ou às coisas do mundo? As coisas do mundo. Então estava lá o Zé Bobinho, o bobo da corte, crescendo no Senhor. E os outros lá continuando na mesma vida e ainda continuam ainda hoje. E uma coisa que eu te digo, amados, isso não só funciona para Eduardo, não, funciona para você também. Se a gente aprende, amados, a colocar o nosso coração no canto certo, as coisas de Deus vão poder fluir de uma maneira maravilhosa. Mas se a gente começa a viver igual aquele menino, que a mãe dizia, menino, vem cá, senta aqui. E ele chegava e se sentava. Do mesmo jeito que a mãe dizia. Mas no pensamento dele ele dizia, olha, do lado de fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. E sabe, amados, a pessoa muitas vezes não está submetendo com o coração. E é isso que Deus quer. Que em cada momento da nossa vida, na minha e na tua, a gente possa envolver o nosso coração em se submeter às autoridades, mesmo que ela seja perversa. E quando a gente se submete, amados, a uma autoridade perversa, você vai ver que Deus entra nesse negócio. Mesmo que ele chegue e te xingue, mesmo que ele passe a perna em você, mesmo que ele diga um montão de malcriação com você, mas pode ter certeza de uma coisa, Deus é um bom patrão. Deus é um bom juiz. Só por causa da tua alegria, deixa eu mostrar uma passagem aqui para você. Sabe o que é que acontece, amados, quando você submete às autoridades, que muitas vezes elas não são boas? Aqui ainda 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 21, diz mesmo assim, deixa eu te mostrar o primeiro motivo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então está aqui o segredo, amados, para que a gente precise, para que a gente possa submeter às autoridades, mesmo que ela venha te xingar ou dizer alguma coisa para você. Porque pode ter certeza de uma coisa, Deus é um bom juiz. E sabe, amados, ele vai julgar a tua causa. Porque quando resolvemos resolver na nossa força, o negócio fica meio complicado. Vai acabar em briga e ninguém chega a lugar nenhum.
E ainda mais quando é contra uma autoridade, mas você vai estar em desvantagem. Mas quando você se submete e continua vivendo, amados, em submissão, pode ter certeza de uma coisa: no tempo certo, na hora certa, Deus vai te exaltar. Deus, amados, Ele vai olhar o teu coração, ver a situação a qual você passou, e Ele não vai deixar isso por menos, não. Sabe por que eu falo isso, amados? Porque durante minha vida, eu passei por várias e várias situações que eu poderia ter reclamado, que eu poderia ter maldizido, que eu poderia ter batido de frente, mas eu não fiz isso. E chegou lá na frente, amados, na próxima esquina, e Deus me exaltou. E eu te digo novamente, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se isso aconteceu comigo, e é isso que Deus diz na sua palavra, vai acontecer com você também. Então lá no teu trabalho, amados, mesmo que o teu chefe, ele queira passar a perna em você, não fique com raiva. Se submeta. E você vai ver Deus te exaltando. Eu não vou contar essa história toda porque ela é longa demais. Eu vou resumir ela para você entender só uma coisa. Havia um homem lá em Virgínia, lá nos Estados Unidos, que ele estava trabalhando numa empresa de seguro e ele estava, justamente, só tinha ele para ser promovido para cargo de chefia. Mas sabe o que aconteceu, amados? Colocaram outro homem no lugar dele. Ele sabia que era a vez dele, ele sabia que era o único que estava na fila de espera. Mas uma outra pessoa foi colocada no lugar dele. Ou seja, alguém passou a perna nele. E ele chegou na igreja, mas isso é um fato real. E ele chegou na igreja e o pastor estava ministrando sobre 1 Pedro, justamente essa passagem que eu estava falando. E quando estava lá, mas aquele homem escutou a palavra e chegou no final do culto, depois da escola dominical, e disse: pastor, tudo isso que você ministrou, eu creio que veio da parte de Deus. Eu já estava pronto para entrar na justiça contra a minha empresa. Por causa de quê? Porque eu sou negro e o homem que foi colocado no meu lugar é um homem branco. Então, ou seja, houve racismo naquela decisão que foi tomada. Eu tenho como provar isso e aquele lugar é meu. Eu lutei durante muitos anos, trabalhei, me sacrifiquei naquela empresa para chegar àquele lugar e colocar outra pessoa no meu lugar. Mas por causa da sua palavra, eu vou voltar atrás. E o que eu devo fazer, pastor? E aquele pastor disse: se submeta àquilo que foi tomado de decisão. Ore pela vida do homem que foi colocado sobre você e abençoe a vida dele. E sabe o que é que aquele homem fez? No dia seguinte, quando ele chegou no trabalho, ele chegou lá na mesa, que era agora do novo chefe dele, apertou a mão dele, parabenizou a ele pela agora a promoção que ele tinha recebido e disse para ele: olha, você vai ver que eu vou ser o seu melhor funcionário. Eu vou dar a minha vida para que essa empresa ela possa crescer. E continuou trabalhando, levava presentes para o seu chefe, não com intenção malvada de levar um copo de café e cuspia dentro e dizer: toma, chefinho abençoado, aleluia. Não era desse jeito não, amados. Mas ele chegava lá com a intenção certa no coração. E todos os dias ele orava pelo chefe dele. E, amados, o que é que aconteceu, amados? Com o decorrer do tempo, uma outra empresa concorrente ligou para ele e disse: olha, a gente tem visto o seu trabalho, temos visto como você trata a sua cartela de clientes e nós queremos que você trabalhe na minha empresa. E aquele homem disse: não, muito obrigado, eu estou muito bem aqui na minha empresa, tenho um bom salário e eu vou continuar aqui, muito obrigado. Ele disse: não, desligue não. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu queria almoçar com você. E ele relutando em não querer ir, mas mesmo assim ele foi almoçar com o pessoal da empresa concorrente, já decidido no seu coração que ele não ia sair de lá, ainda ia continuar trabalhando ali. E quando chegou lá, amados, quando ele se depara é justamente com as pessoas que eram chefes da outra empresa. E disseram: olha, a gente quer que você trabalhe com a gente. A gente não quer que você decida nada agora, não. A gente vai lhe dar um tempo, daqui a uma semana a gente volta a conversar novamente com você. Agora, o que é que a gente queria? Que você escrevesse uma carta e colocasse qual era o salário que você queria receber. E aquele homem disse: eu não estou nem aí para isso, eu estou muito bem lá. E saiu, voltou para sua casa, passou uma semana toda e esqueceu até de dizer para sua esposa. Mas quando foi na noite anterior, ele disse para ela o que estava acontecendo, que eles estavam esperando que no dia seguinte fosse almoçar com ele.
Enquanto chegou no dia seguinte, amados, ele pegou e junto com a esposa disse, eu vou colocar um valor aqui absurdo. 3 vezes mais o valor que eu ganho hoje. E eles vão olhar o valor, vão rir e a conversa vai terminar logo por aqui. E ele colocou no papel, fez a carta de quanto ele queria ganhar. Chegou lá na hora do almoço, tirou a carta de dentro da sua bolsa e os empresários da outra empresa disseram, não precisa nem mostrar. A gente vai querer dar uma contraproposta já para você. E o valor que eles deram de contraproposta já era 4 vezes mais o salário que ele tinha pedido, ou que ele ganhava na sua empresa. 4 vezes mais. Era mais do que ele estava pedindo, era apenas mais 3 vezes mais, e os caras estavam dando 4 vezes mais. E ele pegou aquela carta de proposta, olhou e ficou olhando assim, assustado. E o pessoal entendeu errado, disse, eita, eu acho que ele não gostou muito do valor, então vamos aumentar mais ainda. E aumentaram mais ainda o valor e deram mais outros benefícios para ele. E ele disse, olha, só um momento, eu sou um homem de Deus, eu vou levar para minha casa, o coração dele pulava. Vou levar para minha casa, eu vou orar e depois eu dou a resposta para vocês. E ele voltou para casa, mas eu acho que ele estava naquele dia que chega a tremer, não é verdade? E quando chegou em casa, ele foi contar para a esposa dele o que estava acontecendo. Eles oraram. E sabe o que foi que Deus disse para eles? Filho, você se submeteu à autoridade. Porque você se submeteu, eu julguei a tua causa. Quem é o nosso juiz? E o que é que a palavra diz ali? Que quando a gente, amados, você se submete à autoridade, mesmo que ela seja perversa, no tempo certo ele vai julgar a nossa causa. E pode ter certeza de uma coisa, ele não julga erradamente não, amados. Ele vai julgar realmente o que deve ser feito. Deus vai te exaltar. Deus vai te promover, mas para isso a gente precisa estar com o nosso coração no canto certo, fazendo a coisa certa. O que é que aconteceu com Ana, que era esposa de Elcana, que tinha mais outra esposa, a Penina? Ela chegou, mas estava lá orando ao Senhor, porque o coração dela estava amargurado. Elcana, o esposo dela, tinha muitos filhos com Penina, mas com ela não tinha nenhum. E ela estava lá orando ao Senhor para que Deus pudesse abrir a sua madre, ela pudesse ter filhos. E o sacerdote, o Eli, olhou para ela e vendo que ela apenas mexia com a boca e disse, rapaz, para com isso, para de beber. Amados, não é muitas vezes, não é difícil a gente ser julgado por uma coisa que você não está fazendo, é ou não é verdade? Qual era a vontade que a gente tinha num momento como aquele? Dizer, rapaz, isso é um sacerdote. Esse pastor devia sair daí. Isso aí é um incrédulo. Não vê na situação que eu estou passando, eu chorando diante do Senhor, e esse, para não dizer outra coisa, otorrinolaringologista, paralelepípedo, chega aqui diante de mim e diz que eu estou embriagada. Como é que pode um negócio desse? A gente não ficaria indignado? Ficaria ou não ficaria? Ficaria, amados. Ficaria porque a gente foi acusado de uma coisa que a gente não fez, que a gente não estava praticando. Mas olha a resposta dela, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, ela começa chamando ele de Senhor. Senhor, veja que eu estou com o coração amargurado. Eu não estou aqui embriagada, eu não sou filha de Belial. E ela ainda trata ele, um homem de Deus, um sacerdote, com respeito. Infelizmente, ele disse o que não era para dizer. Mas quando nós nos submetemos à autoridade e não falamos mal dele, o que é que aconteceu? Deus abriu, amados, a madre dela. E ela teve um filho? Não, teve vários filhos. Se você for olhar no capítulo 2, amados, você vai ver que não teve apenas Samuel, mas ela teve filhos e filhas. Por causa de quê? Porque quando nós nos submetemos, coisas vão acontecer. Deus quer, amados, nos promover, amados. Quer mais outro motivo para você se submeter à autoridade, mesmo que ela seja perversa? Aí em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo... Vamos ler a partir do 8. Que diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos,
fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Versículo 9, presta bem atenção a esse versículo. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. A fim de quê? A fim de receber bênção por herança. Você viu o que está ali escrito? Você viu, amados, um outro motivo que você tem, amados, e quando você está ali se submetendo à autoridade, que mesmo ele te xingou, mesmo que ele diz coisas que você não fez, mas quando você se submete, o que acontece? Você vai estar na posição certa, amados, para Deus ele te abençoar. Então fique feliz quando alguém chegar, amados, que a autoridade sobre você, que pisa no teu calo. Em vez de pisar no calo dele, puxar as bochechas dele e arrancar as orelhas dele, você bendiz a vida dele. E o que é que vai acontecer, amados? Você vai estar na posição certa, no canto certo, para receber as bênçãos de Deus. Então, se você não gosta de bênção, amados, tome a posição certa, receba da parte de Deus e me dê, que eu recebo com alegria. Amém, amado? Mas de uma coisa que eu te digo, amados, Deus tem muito mais para a nossa vida. Se a gente acha que viver o evangelho é algo ruim demais, ai pastor, porque esse negócio tem que me submeter às autoridades é tão chato. Não, amados, é benefício para a nossa própria vida. Deus colocou as autoridades, amados, justamente para nos proteger, cuidar de mim e de você. Porque Ele sabia que você precisa de cuidados. É ou não é verdade? Então, amados, se você entende esse entendimento, então pode começar a se alegrar. Porque mesmo que alguém pise em você, amados, passe com um rolo compressor sobre você, bênção está chegando na tua vida. E as bênçãos do Senhor, amados, são bons presentes. Não são igual aqueles presentes que muitas vezes nós damos para o nosso filho, porque a gente quer brincar também com ele, não é verdade? Você olha assim como eu, que deu um carrinho de lata para Daniel. Rapaz, eu quando era criança brincava de carrinho de lata. A gente fazia carrinho de lata. A gente pegava os cabos de vassoura lá da casa de mãe. Eu ia lá perto de uma construção que tinha na casa do meu pai. E a gente partia o cabo de vassoura para fazer os pneus. Os pneus. Era. E o que é que acontecia, amados? Era ótimo que quando chegava em casa, a mãe quase quebrava o restante do cabo de vassoura que sobrava na minha cabeça. Mas eu brincava de carrinho de lata. Não deixava de brincar. E, amados, eu cresci brincando de carrinho de lata. E um dia eu fui dar de presente para Daniel um carro que eu comprei lá no Mercado Central, um caminhão enorme. E eu disse, pronto, rapaz, isso era o meu sonho ter um caminhão desse. E, amados, deixa eu dizer uma coisa, Daniel nunca brincou com o carro de lata que eu dei para ele. E eu olhava tão triste, o bicho enferrujou e ele não brincou. Rapaz, aquilo para mim não foi assim tão bom não, mas os presentes que Deus nos dá, mas não é um carrinho de lata não. São bons presentes. Então esteja no canto certo, na posição certa que Deus vai te abençoar. Como? Se submetendo às autoridades que estão sobre a tua vida. Aleluia! E o que vai acontecer? Bênção. E não é pouca não, amados, é muitas bênçãos. Quem foi a mulher que perguntou sobre isso? Mas, pastor, e lá naquela parte da Bíblia que diz que a mulher deve se sujeitar a seu marido? Está escrito isso mesmo. E sabia que muitas mulheres queriam rasgar essa página da Bíblia? Elas olharam assim e disseram, rapaz, Deus não estava muito inspirado nesse dia não, quando ele mandou escrever isso. E as pessoas às vezes tentam tirar e esquecem que aquela parte existe. Mas sabia que, infelizmente, isso foi a religiosidade que colocou isso no meio de vocês? Assim, de ter medo dessa parte? Porque se a pessoa continuar lendo, vai ver que o homem, que é o cabeça da mulher, ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Lá não diz, amados, que o marido ele deve subjugar a sua esposa. Em primeiro lugar, ele deve amar a sua esposa. E sabe, amados, quando a mulher está sujeita ao marido, ele justamente deve ler o restante do versículo. E não deve chegar em casa, botar o pezão em cima do sofá e dizer, mulher, traz o meu jantar. Vá depois lavar os pratos. Ela não é, amados, não entenda errado a palavra que eu vou dizer. Ela não é a sua empregada, ela é a sua esposa. Aleluia. Glória a Deus pelos améns dos maridos.
E em segundo lugar, você como cabeça de casa, você deve presenteá-la. Aleluia. Por causa de quê, amados? Ela é a sua esposa. É ou não é? Ela é a mulher da sua vida. É ou não é? Ela merece muitos presentes. É ou não é? As mulheres podiam ajudar também nesse momento, dizendo, Então, uma coisa que é certa, mas dê o melhor que você tem para ela. Em vez de chegar na hora do almoço e dizer, ei, a perna da galinha é minha. Não, olha, sabe, se ela ama morder o pé da galinha, rapaz, deixa ela comer o pé da galinha. Amém, amado? Por causa de quê, amados? Ela é a tua esposa, ela é submissa a você. Mas não precisa ficar dizendo, eu sou o cabeça dessa casa. Quem com o pé da galinha sou eu. Quem manda aqui sou eu. Amados, isso é autoritarismo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela ensina que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas o marido também tem a sua parte no meio da história. Que é o que, amados? Amar a sua esposa. Um dia Rita ganhou um carro de presente do pai dela. Ela passou 2 anos orando. O carro chegou. E, amados, a gente comprou um carro melhor. Então a gente ficou com 2 carros em casa. Aí o que foi que a gente fez? Eu peguei o carro que eu andava, que era o melhor, e dei para ela. Eu ganhei tanto beijinho que tu nem imagina. E sabe, amados, então uma coisa que é certa, cuida bem da tua esposa. Se você tem, amados, algo melhor, dê para ela. Dê joias de presente para ela. Não joga pedra, não. Sabe, amados, às vezes a gente olha assim e acha que a mulher ela não precisa de batom, de blush, de outras coisas mais, de meia calça. Não entenda errado vocês sendo maior de idade, não é verdade? Mulher precisa de calcinha também, sutiã, irmão. Então pegue e compra para ela. Aí chega em casa e diz, a mulher tem que ser submissa ao marido. Ela só faz o que eu quero. Quem manda aqui sou eu. E a pobre da mulher usando a camisa do deputado federal nas épocas das eleições. A calcinha com um rombo enorme aqui atrás. Né? A camisa toda suja, babado dos meninos, porque o marido não ajuda. E, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é bom? Deixa eu te contar um segredinho aqui para você aprender. A melhor coisa que tem é ajuda ela. Quando você chegar na tua casa, vai lavar os pratos, vai cuidar dos meninos, ajuda a botar os meninos para dormir. Porque, amado, deixa eu te dizer uma coisa, ela vai estar tão descansada. Mas aí eu posso lhe dizer, o restante não posso. Mas de uma coisa eu lhe digo, amados. Não pegue e faça a sua esposa de uma escrava, pegando uma parte das escrituras e fazendo com que ela tenha que se submeter aos seus caprichos. Porque se você continuar lendo, você vai ver que a Bíblia ensina claramente, de uma forma tão clara, que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que ele deve amar a sua esposa como ele ama ao seu próprio corpo, porque ele alimenta o seu corpo, ele dá comida para o seu corpo, ele compra roupa para o seu corpo. E por que é que muitas vezes não queremos fazer isso? Amados, as nossas esposas, elas merecem respeito. E não chegue em casa porque você teve um dia um pouco atribulado, aí chega em casa e acha que foi culpa da tua esposa. Ela não tem obrigação nenhuma de estar ficando escutando palavrão seu, não. Ela não tem obrigação de ser xingada como se ela fosse sua propriedade exclusiva e você pisava ela igual um pano de chão. Porque a sua esposa é a sua esposa. Grande revelação essa. Deus é Deus. Sua esposa é a sua esposa. Aleluia. Então, amados, uma coisa que é certa, mesmo que você, mulher, achava que submissão era algo ruim, deixa eu te dizer algo, é não. Porque quando o seu esposo ele vive segundo a palavra, você vai ver que você vai ser tratada como uma princesa. Cheia de carinho, de cuidado. E não como alguém qualquer. Alguém que ele casou porque, você sabe, né? Meu pai, minha mãe sabia cozinhar muito bem, eu precisava de uma esposa. Você não precisa de alguém para cozinhar, não, para você.
Você não casou com ela porque você quer ser feliz. Você casou com ela para fazer ela feliz. Porque muitas vezes o povo acha que quando se casa, não, agora eu vou ser feliz. Sabia que isso é um erro, amados? Nós casamos para fazer o outro feliz. Você dá o melhor prato para ele, amém, amado? Isso é do mesmo jeito, mulher com o marido com a mulher. Agora não fique brigando, não. Dizendo, não, vai, amor, come tu. Não, agora é tu. Não, vai tu agora. E passa a noite todinha lá brigando com um prato e fica numa conversa do prato. Aí, né, tenha dó, pelo amor de Deus. Aleluia, não vou falar mais não. Mas de uma coisa que é certa, mulher. Você que pensou isso no seu coração, dizendo, pastor, você não sabe o que é ser subjugada. Você vai ver que os olhos do teu esposo vão ser abertos. E ele vai poder enxergar através da tua submissão que Deus existe. Porque o galardão vai chegar na tua casa. E ele vai ver que a mão do Todo-Poderoso está sobre você. Então não fique com receio do que vai acontecer, porque Deus, ele não é surdo, ele não é cego, ele não está alheio ao que está acontecendo, mas pode ter certeza de uma coisa, os olhos dele estão postos sobre a tua vida, os ouvidos dele estão inclinados às tuas orações, e ele sabe o que tem acontecido no teu coração, ele sabe do que tem acontecido na tua casa, porque Deus, mas ele não fica feliz com a morte do ímpio, não, ele se alegra com a morte do justo, porque sabe que ele não vai para o inferno, vai passar por toda a eternidade junto com ele. Então não pense que o teu marido, porque ele é ímpio, que está vivendo na bebida, que ele vai continuar lá. Deus vai resgatá-lo com laços de amor e trazer para perto dele. Por causa de quê? Por causa da tua submissão. Quer dizer, pastor, que tem minha parte para fazer? Tem a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. E você vai ver o que vai acontecer. Porque até hoje eu não vi em lugar nenhum da Bíblia dizendo que o final que Deus escreveu foi de derrota. Sempre foi de vitória. Então, amado, se submeta e veja o que Deus faz. Aleluia. Mesmo que você ache, mas pastor, tem alguma exceção na Bíblia com relação a eu não submeter a autoridade? Tem sim. A partir do momento que ele dizer algo que é para você fazer, que não está em conformidade com a palavra, você não tem obrigação nenhuma, você vai estar isento diante de Deus a ter que fazer aquilo. Se o teu chefe diz, minta, você não precisa mentir. Se o teu chefe diz, roube na balança, você não precisa roubar. Porque isso, mas você não deve ser submisso a uma autoridade que manda fazer algo que é contra a palavra de Deus. E Deus, amados, vai ser teu juiz nesse negócio. Então, uma coisa que eu te digo, amados, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Sabia que a gente não está vivendo o texto daquilo que Deus nos chamou para a gente viver? Sabe, amados, deixa eu só... Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas deixa eu dizer algo. Às vezes há dentro de mim, como se fosse, não é uma revolta, eu não sei a palavra certa a qual eu devo dizer, mas eu vou encerrar aí com isso. Amém, amados? Se preocupe não que eu estou encerrando. Às vezes nós olhamos, e o que é que Deus trata no meu coração? Trata que nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Por causa de quê? Não andamos segundo os princípios que Deus estabelece. Porque para você receber alguma bênção da parte de Deus, tem sempre antes, o princípio que você deve seguir para que aquilo aconteça. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então quer dizer que existe o melhor dessa terra. Mas para que eu possa comer o melhor dessa terra, eu preciso querer e ouvir aquilo que Deus está me dizendo e andar segundo esses princípios para que a bênção chegue. E o que tem acontecido no meu coração? Deus tem sinalizado que a gente não tem vivido tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Então a minha função, mas é tocar fogo na tua vida. A minha função é dizer, ei, a gente ainda não chegou lá. A minha função é dizer, amados, que Deus quer e deseja te abençoar de uma maneira que você nunca viu na tua vida. E você vai ver que isso não é conversa de Eduardo, não. Isso não é uma conversa de alguém que, porque ele não gosta do Fantástico, por isso que ele vai para a igreja para ministrar. É não, amados, é porque eu temo ao Senhor e eu sei quem é Deus. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Porque antes eu não tinha valor nenhum, mas hoje eu sei o valor que eu tenho. Mas ainda não estou vivendo plenamente em tudo aquilo que Deus tem.
Nem eu, nem você. Mas a gente vai chegar lá. Nem que eu tenha que gritar, pular, espernear, plantar a bananeira aqui na frente. Mas de uma coisa eu te digo, amados, a gente vai fazer com que você saia do canto. Eu vou tocar fogo na tua vida, amados, através da oração. Sabe, amados, eu vou declarar muito mais a palavra sobre a tua vida. Não que eu declarasse, que eu já declaro. Eu oro por você, eu oro pelo teu emprego. Eu oro, amados, para que Deus possa fazer com que você caia na graça das pessoas. Porque, amados, se você não sabia, mas sabe o que é cair na graça das pessoas? É você trabalhar tão bem e chegar ao ponto de outras pessoas, de empresas maiores, olhar para você e dizer como aquele homem, eu quero que ele trabalhe para mim. Eu preciso de uma pessoa como ele trabalhando para mim. E o teu salário vai ser melhor. O teu tempo para com a tua família vai ser melhor. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Por causa de quê? Porque um caba, com um cara assim meio doidinho, esse mesmo está orando por você. E sabe quem é esse caba? Sou eu. E por causa disso, amados, você vai viver plenamente o que Deus tem. Tu vai ver, eu vou tocar fogo na tua vida. Se minha mãe tivesse aqui e dizer, meu filho, não liga isso não. Vamos chamar você de incendiário. E vão entender isso errado. Você pode até responder processo por isso. Mas vocês entendem que é um fogo santo, não é verdade? É ou não é, irmão? Então, comece, sabe como? Sabe como? Se submetendo às autoridades. E chegue lá, mas mesmo que você tenha 5 formaturas, tenha diploma para dar e vender, mas chega diante de alguém que está fardado, respeite. Ele não tem o conhecimento que eu tenho. Ele é uma autoridade. Guarda o teu coração e não entenda errado o que eu vou dizer. Feche a boca. Abençoe. Aleluia. Tá faltando alguém aqui em cima. Aleluia. Eu posso contar um segredinho para vocês, gente? Sabia que às vezes Deus manda a gente tratar de cada assunto que às vezes a gente não tem muita vontade de falar, não. Mas sabia que a melhor coisa que tem para a nossa vida é obedecer ao Senhor. Mesmo que a gente olhe assim para um lado e para o outro, diz, mas Senhor, deixa eu ministrar sobre fé. É tão bom quando a gente escuta os glória a Deus e aleluia. Quando a gente vê os reteté de Jeová. Mas quando a gente tem que falar de um assunto, amados, que mexe com a gente, às vezes a gente não quer falar nenhuma vírgula sequer. Mas como é bom, amados, a gente quando obedece ao Senhor. E sabe o que é melhor, amados? É porque eu vou te encontrar não apenas na terça-feira que você vai vir para o culto de oração, amém, amado? Não apenas na quinta-feira, porque você vai vir para o culto de doutrina, aleluia. Mas eu também vou te encontrar lá no céu e você vai chegar para mim e dizer, Eduardo, valeu a pena, cara. Valeu a pena tudo aquilo, mesmo que não tenha sido tão agradável, você tem que falar tudo aquilo naquele dia. Mas eu aprendi a palavra. E eu andei segundo a palavra que foi ensinado, que não foi uma palavra de homens, não foi doutrina de homens. Mas sabe o que aconteceu com a minha vida? Deu uns 180 ou 360 graus, sei lá quantos graus deu. Mas de uma coisa que eu te digo, a tua vida vai ser maravilhosa. Me aguarde, você vai ver. Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos, no capítulo 103. Salmos, capítulo 103. A partir do versículo 1, que diz mesmo assim, amados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
Então nós podemos, amados, todos os dias bendizer ao Senhor por tão grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. E um dia, amados, Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para que viesse nessa terra, amados, e morresse naquela cruz, por amor de mim, por amor de você. Porque Ele sabe do valor que você tem. Ele sabe do valor que você é para Ele. Então, mesmo que o mundo inteiro vire para você e diga que você não tem valor, amados, é melhor você ficar com aquilo que Deus te diz. Diz que você é valoroso demais para Ele. E é por isso, amados, que Ele te amou tanto, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus, para poder ter reconciliação para contigo, para que você pudesse estar nos braços do teu Pai todos os dias da tua vida, para que a tua alegria fosse restaurada, para que a tua paz fosse restaurada, para que a tua sorte fosse mudada, porque Ele escreve um novo final, é um final de vitória para você. Então, algo que eu te digo, amados, quando nós estamos aqui diante dessa mesa, nós estamos celebrando a vitória a qual Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz. Então, isso aqui não é um momento triste, isso aqui não é um momento fúnebre, mas é um momento de celebração, porque o nosso Jesus, um dia Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então nós podemos, amados, celebrar que Jesus Cristo ressuscitou e nos restaurou a nossa sorte. Tudo o que era nosso foi devolvido. Tudo que o diabo levou, amados, Ele trouxe de volta para você. É tudo teu. Mas é pela fé que se recebe. Nesse momento eu queria chamar os diáconos que vão servir a ceia para vir aqui na frente. E nós vamos distribuir, amados, o pão e o suco de uva. E uma coisa que eu vou pedir, amados, é que vocês aguardem uns pelos outros, para que a gente possa participar todos juntos da mesa do Senhor. E se você não sabe, amados, quem é que pode participar da mesa, são todos aqueles que são nascidos de novo. Se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creu com seu coração e confessou com a sua boca, então você nasceu de novo. Então você está apto a poder participar da mesa do Senhor. Porque essa mesa, ela não é da Igreja Verbo da Vida, mas essa mesa é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que você não seja membro da igreja, você pode participar, desde que você seja nascido de novo. E uma outra questão que você pode perguntar, o que tem mais? E outra coisa é que precisamos estar com o nosso coração livre diante de Deus. Então, por isso que nesse momento é que nós vamos fazer uma oração silenciosa. E se porventura há alguma coisa de errado entre você e Deus, é esse momento que você pode pedir perdão ao Senhor. E pode ter certeza de uma coisa, Ele na mesma hora, Ele te perdoa. E com isso você vai estar apto a poder participar da mesa do Senhor. Amém, amados? Então nesse momento, vamos orar silenciosamente. E se porventura há algo de errado, peça perdão ao Senhor. Amém, amados?